E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, com esse projeto maravilhoso do governo do Estado do Maranhão, essa revisão para o Enem, que é muito importante, principalmente para você que vai fazer o vestibular do Enem, e até mesmo de outras universidades, como é o caso da UEMA. Na aula de hoje, nós iremos abordar um dos principais movimentos de transformações da Europa moderna, a Europa do século XV ao início do século XVIII, a Europa das mudanças mentais, das mudanças culturais, das mudanças dos hábitos, dos valores, das tradições, da organização social, política e econômica. Vários movimentos vão ser responsáveis por essas transformações na sociedade europeia dos chamados tempos modernos. E um deles, a nossa questão, nosso item questão, ele vai trazer. Pelo menos, ele vai nos trazer um desdobramento, um reflexo de um desses movimentos. Esse movimento é o movimento da expansão marítimo e comercial europeia. Movimento conhecido como as grandes navegações, ou a expansão ultramarina. O movimento que foi dirigido pelos estados modernos, o movimento que foi financiado pelos múltiplos capitais burgueses, mercadores, comerciantes, banqueiros. Um movimento que a justificativa ideológica tem um caráter cruzadista, a ideia de buscar o paraíso, que no primeiro momento seria as Índias, a Ásia, o Oriente, e a partir de 1492, com a chegada de Colombo até o Novo Mundo, até a América, passa a ser a América, esse paraíso, buscar o paraíso como forma de salvar a alma. É a expansão da fé cristã, a grande justificativa ideológica que se utiliza para a conquista, principalmente aqui do Novo Mundo. Um movimento onde você tem a busca de um místico paraíso terrestre, com todo o medo e coragem desses homens que vieram nessas navegações e seu espírito aventureiro, buscando o lucro, buscando a fé, buscando a visibilidade e até mesmo buscando, eu sempre costumo dar como exemplo o filme Piratas do Caribe 4, buscando a tal fonte da juventude. É preciso observar que esse movimento, ele trouxe vários resultados, não só para a Europa, mas para a África, para a Ásia e aqui, para o Novo Mundo, para a América. Esse movimento, ele foi responsável pelo tráfico internacional de escravos. A partir dele se tem um tráfico internacional de escravos. O tráfico do transatlântico e as mazelas. Então, se nós temos as mazelas do tráfico, se nós temos a presença, evidentemente, dessas condições precárias, né, dessa diáspora africana, a expansão ultramarina, as grandes navegações, elas vão ser responsáveis por esse movimento, que gerou, inclusive, uma acumulação de riqueza para a Europa. Então, não podemos deixar de observar, como o próprio texto, ele basicamente nos leva a refletir sobre isso. A expansão ultramarina, ela é responsável pelo tráfico internacional de escravos. É um dos seus desdobramentos. E, evidentemente, dessas mazelas. O próprio fragmento nos mostra isso. Olha só, alguns escravos morreram em consequência da violência essencial à sua captura na África. Muitos outros nas jornadas entre os lugares que habitavam no interior. E os portos dos oceanos Atlântico e Índico, ou enquanto aguardavam o embarque, muito mais ainda no mar. Outros dos mercados de escravos brasileiros. E mais ainda, durante o processo de ajustamento físico e mental ao sistema escravista no Brasil. E aí lá vem um comando, olha só o comando.
As formas de violência relacionadas ao tráfico negreiro no Brasil colonial, destacadas no texto, derivam do quê? Essas formas de violência não se pode negar. Lógico que elas derivam de vários elementos, que é o próprio sistema escravagista também. Mas elas derivam do quê? Da intensificação do expansionismo trabalhino, da exploração das atividades indígenas, da supressão da catequese jesuítica, da extinção dos contratos comerciais, da contratação da economia ibérica. Tá? E aqui nós temos uma justificativa para reforçar a nossa resposta. O tráfico negreiro, conforme a expansão ultramarina crescia, as grandes navegações vai aumentando, vai ser fundamental economicamente para Portugal, devido à sua dupla lucratividade. Olha só, acumulação de capital. Baixo custo da manutenção dos escravos, como mão de obra, e alto lucro na venda dos escravos, no mundo afora. Logo, quanto mais se expandia, mais precisava-se de escravos. Por isso, o uso da violência, né, na retirada dos negros da África cresceu ao longo do tempo, devido a essa expansão ultramarina. Tá? Então, as formas de violência relacionadas ao tráfico negreiro no Brasil colonial destacado no texto, derivam do quê? Intensificação do expansionismo ultramarino, ou das grandes navegações, ou da expansão marítima e comercial europeia. Ok, galera? Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!